Então, a gente vai começar pelo nosso creme, né, nosso ganache montê. A gente vai precisar de creme de leite fresco, morangos, gelatina incolor, água filtrada, suco e raspas de limão e chocolate rubi ou chocolate branco, tá? Dá pra substituir esse chocolate rubi pelo branco. A quantidade de creme de leite, ela foi dividida entre 1/3 do total, né, da quantidade na panela e o outro 1/3 no bowl. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é polvilhar a gelatina incolor por cima da água, para ela ir hidratando, né, para depois a gente adicionar na nossa ganache montê. Ela precisa pelo menos ficar uns 10 minutos hidratando. Aí, os nossos morangos a gente vai processar, né? Pode ser no mixer de mão, como esse que eu tô usando, no multiprocessador ou até no liquidificador. A gente precisa que ele vire um purê. Pra gente fazer, usar esse purê, né, de base pra nossa ganache montê. Então, só processar para que não tenha nenhum pedacinho. E aí, com aquele 1/3 do creme de leite e esse purê de morango, a gente vai levar para a panela os dois até que ele comece a ferver. E aí, a gente vai colocar sobre o chocolate. A gente vai mexendo bem para incorporar os dois. E aí, vai aguardar ele começar a levantar fervura. Não é um creme que a gente quer que fique fervendo, né, por muito tempo. É só para ele esquentar, levantar a primeira fervura e aí a gente já pode tirar. Não precisa ficar mexendo o tempo todo, mas de vez em quando mexer um pouquinho para igualar a temperatura, né, de todas as partes do creme na panela. Por isso que a gente mexe, né, às vezes para que a temperatura não fique muito alta em uns pontos e muito baixa em outros. Ó, o creme ferveu, então eu posso desligar. Vou colocar direto o creme quente sobre o chocolate para ele derreter esse chocolate. E aí eu vou deixar um minutinho parado e aí eu posso misturar para ver se o chocolate já derreteu e incorporando também ele nesse creme. Ele, como eu falei antes, o chocolate rubi pode ser substituído pelo chocolate branco, tá? Ó, agora eu vou pegar a gelatina já hidratada, ó, ela fica esse bloquinho, e coloco dentro do creme, que ainda está morno, tá? Se o creme estiver frio, a gelatina não vai derreter, então precisa colocar no creme morno. Essa é uma técnica muito utilizada na confeitaria francesa. Dificilmente eles derretem a gelatina, em micro-ondas, né? Eles derretem direto nos cremes quentes. Ó, e como todo o chocolate não ficou derretido, né? Eu vou ajudar com o mixer também, ó. Até para dissolver ainda algum pedaço de gelatina que ficou. Então, esse utensílio, ele é muito utilizado também. E ele é muito prático, ajuda muito na confeitaria. Aí eu dissolvo qualquer pedacinho ou gruminho que possa ter ficado. Ou pedaço de chocolate que não derreteu, né? Por isso é importante usar um mixer sempre, ou um multiprocessador, mas o mixer é mais prático. Agora eu vou misturar esse creme no restante do creme de leite fresco frio, tá? Vou misturar os dois, ó. Esse creme de leite fresco que ficou
esperando, né, para ser misturado, ele não foi batido, tá? Ele só é misturado assim na mão mesmo. Não tem necessidade de bater. Ele fica um creme mais líquido mesmo no início, mas depois vai pra geladeira, daí ele vai firmar bem e a gente vai conseguir rechear nossa charlotte. Eu vou usar o mixer novamente pra misturar tudo, ficar bem homogêneo, sem nenhuma parte que acabou não misturando ou que ficou em pedacinhos, né? Ó, agora eu vou colocar o suco de limão e as raspas do limão. Tô usando aqui o limão Tahiti, mas pode ser o siciliano também. Aqui eu vou misturar na mão, ó, o resto. Ele fica um creme bem líquido mesmo, isso é normal, mas depois ele vai firmar na geladeira, ok? Ele precisa de, no mínimo, 4 horas gelando pra firmar, pra cristalizar bem o chocolate. Então, mínimo 4 horas na geladeira agora esse creme. Vou botar o plástico filme em contato, pra não criar película, e aí a gente leva direto pra geladeira. Agora a gente vai dar continuidade, vai fazer a nossa gelé de morango. A gente vai precisar de morango fresco. Aqui eu tenho açúcar, a manjericão, folhinhas de manjericão, ó, e as raspas também de limão Tahiti. E eu tenho aqui a pectina desidratada, ó, tem da marca Mago. Ela é um gelificante, né, para geleias. Ele deixa mais firme, né, mais espesso. E funciona muito bem nesse caso para nossa geleia. A gente vai misturar a pectina com o açúcar, ela precisa ficar misturada com o açúcar para entrar depois no fogo, porque senão ela cria pelotinhas, tá? Então, primeiro a gente vai, com o mixer novamente, formar um purê com os nossos morangos frescos. Sem deixar nenhum pedaço, a gente vai tentar deixar bem liso esse purê. E aí a gente vai esquentar esse purê, na verdade só amornar um pouquinho para daí adicionar a pectina com açúcar. A pectina não pode ser adicionada no purê quente ou já fervendo, porque senão ela também empelota. Então tem que ser com esse purê morninho, né? Deixou uns minutinhos no fogo e já no início adiciona depois a pectina com o açúcar, ok? Ó, eu percebo que o purê não está quente, está morninho, aí eu posso adicionar aqui a pectina. E aí aqui eu vou mexendo e misturando por 1 minuto depois que levantar a fervura. Primeira bolinha de fervura, eu cozinho ainda por 1 minuto e aí ele já vai ter ativado, né, o poder gelificante da pectina. Fica mais brilhante, né, e fica um molho bem consistente, espessado, né, ó, a primeira bolha. E aqui eu vou mexendo sem parar em fogo médio, tá? E aí depois a gente vai usar para rechear também, né, como uma camada extra de sabor da nossa charlotte. E agora no final, ó, desliguei o fogo e aí eu vou adicionar as folhinhas de manjericão e as raspas do limão, tá? Elas precisam ir no final, porque se a gente ficar cozinhando muito, né, a folhinha do manjericão, ela já desidrata e não libera tanto o seu sabor. Então, por isso que no final, só que a gente adiciona com o fogo desligado. E aí eu vou usar o mixer também, ó, pra desmanchar as raspas do limão e essas folhinhas no meio do creme.
e liberar ainda mais o sabor. Ele não fica com gosto forte de manjericão, né? Mas ele tem um sabor presente, então a gente percebe que tá ali, mas a combinação é muito boa do morango com o manjericão. É algo inusitado, né? Ó, e essa é a textura da nossa geleia. A gente vai colocar num bolzinho também e levar pra gelar antes de montar a nossa charlotte. E é isso que uma característica também da confeitaria francesa, é usar misturas, né, de ingredientes inusitados, né, até o manjericão, que normalmente é utilizado mais na cozinha quente. Ele combina muito bem com alguns doces, né, como o morango também e o limão. Manjericão com limão combina muito, então a gente tem que ousar às vezes, né, para ser diferente no mercado. E é um princípio da confeitaria francesa que a gente pode levar, né, como ensinamento para os nossos doces do dia a dia. Ó, coloquei um plástico filme em contato e aí eu vou levar para gelar por umas 2 horas. Agora a gente vai fazer o biscuit Gruyère. A gente vai usar trigo, açúcar, gemas e claras. Primeiro a gente vai fazer um merengue francês com as claras e o açúcar. Primeiro a gente adiciona as claras, começa a bater em velocidade média. Ó, quando começa a espumar, eu ponho uma parte do açúcar. Para merengue francês, a gente tem que colocar o açúcar aos poucos, para ele ir incorporando nas claras e estabilizando elas e também dissolvendo melhor. Assim a gente também permite que as claras consigam criar um volume maior, né? Se colocar tudo já no início. E aí a gente vai deixar esse nosso merengue batendo aqui até que ele fique em picos firmes, tá? Vou mostrar pra vocês qual que é o ponto do pico firme. Então, a gente vai batendo em velocidade média até ele chegar, né, no pico firme. Ó, vou verificar aqui. Ele já chegou no ponto, ó. Esse aqui é o ponto de bico firme, ó, onde ele fica com esse biquinho, ó, e não tomba, tá? Esse é o ponto correto pro nosso merengue. E aí, agora a gente vai continuar a bater em velocidade baixa e vai adicionar as gemas uma a uma. Só para elas se misturarem, a gente não vai ficar batendo elas depois, tanto que tá na velocidade baixa a batedeira. A gente só quer que elas se incorporem ao merengue. E ó, misturou, pode desligar a batedeira que a gente vai adicionar agora o trigo. Terminar de misturar na mão ainda, alguma parte que possa ter ficado. E aí, com o trigo peneirado, ó, vou adicionar aos pouquinhos também, que incorpora sempre melhor quando a gente adiciona aos poucos, né, o trigo. Então, com movimentos delicados, ó, de baixo pra cima, movimentos circulares, né, pegando tudo, a gente vai misturando esse trigo no nosso merengue. Ó, e a gente vai misturando, né, delicadamente o
nosso merengue com o trigo. Movimentos circulares, de baixo para cima, né? Pode ver que fica uma massa firme, né? Essa é a textura correta do nosso biscuit Cuillère, né? Que é a massa do biscoito champanhe. Isso aqui é uma massa mais macia, né? Então, a gente vai colocar agora no saco de confeitar com um bico perlé grande. Ele tem mais ou menos 1 centímetro de diâmetro. Vou dobrar, ó, o saco de confeitar dessa forma, segurar com a minha mão. Pra não, a gente evita dessa forma lambuzar muito as laterais, né? A gente sempre tem que procurar fazer um trabalho limpo. Então, dessa forma facilita bastante. Ó, vou girar a parte de cima pra ter firmeza pra pingar essa massa. Eu tenho aqui um papel manteiga com 2 discos desenhados, tá? Esses discos têm 14 centímetros de diâmetro cada. Eles têm que ser um disco menor do que o disco onde a gente vai montar a nossa charlotte depois, né? Tem que ser um aro uns 2 centímetros menor do que o aro que a gente vai montar a nossa charlotte. E a gente vai fazendo assim, ó, meio que um formato de caracol, né? Pra preencher todo esse nosso disco que eu desenhei. E aí, depois, dessa forma, a gente vai levar para assar. Essa é uma técnica muito utilizada na França para desenhar corretamente, manter a espessura e tudo das massas, né, que a gente vai assar em disco, ok? Então, ó, vou fazer 2 discos que depois a gente vai assar e aí ele vai ainda crescer um pouquinho, né? Eu vou cortar daí do tamanho que eu quero. Mas esses são aros, né, discos desenhados com aro de 14 centímetros de diâmetro. Cada um deles. E aqui, eu posso também fazer no papel manteiga ou na folha de silicone. Eu vou desenhar o nosso biscoito champanhe, né? Vou pingando com mais ou menos uns 10 centímetros de altura, né? Cada biscoito desse, e aí ele vai também crescer no forno, vai achatar um pouquinho. Então, mais ou menos uns 10 centímetros de comprimento, ó. Eu vou desenhando os biscoitos champanhe. E aí eu vou polvilhar açúcar impalpável ou de confeiteiro por cima. Ele vai criar uma crostinha crocante, né, enquanto estiver assando. Eu vou polvilhar aqui nos biscoitos champanhe e também nos nossos discos. Ó, nos 2 discos também a gente vai polvilhar o açúcar impalpável ou açúcar de confeiteiro, tanto faz o açúcar nesse caso, mas tem que ser desse fininho, né? Ele dissolve melhor. Ó, agora o nosso creme já ficou na geladeira por no mínimo 4 horas, né? A nossa ganache montée. E eu vou mostrar pra vocês aqui a textura, ó. Ela fica bem firme, isso é por causa do creme de leite também, que a gente usou gelatina, né? O creme de leite 45 eu tô usando aqui, que é a nata também, a gente conhece como nata. E aí eu vou mexendo um pouquinho só pra amaciar, pra ele não ficar tão gelado, pra conseguir colocar no saco de confeitar. Também com o mesmo bico grande, perlé, com 1 centímetro de diâmetro, tá? Ó, esse aqui é o perlé. Eu vou abrir, ó, a manga de confeitar da mesma forma. Vou colocar o creme dentro pra daí a gente montar a nossa charlotte. Assim eu viro, ó, e tenho firmeza, giros, que a manga pra ter firmeza pra montar.
agora o nosso gelé de morango com manjericão. Ficou também na geladeira, ó, já tá mais firme, tá vendo? Essa é a textura, ó, do gelé. Bem brilhante, ó, bem cremosa também. Essa é a característica de usar pectina, tá? Ela vai dar essa característica pra gelé. Então, eu vou pegar um pouquinho dela, uma colher mais ou menos, pra fazer uma calda. Pra essa caldinha a gente molhar depois o nosso biscuit. Aqui eu tenho água filtrada, ó. Eu vou colocar no olho mesmo, não tem uma quantidade certa. Só pra deixar ela mais líquida e conseguir com um pincelzinho umedecer a nossa massa da Charlotte, né? Pra ficar com ela um pouquinho mais úmida, então eu vou usar essa caldinha aqui que eu consigo fazer com a gelé que eu já tinha pronta. E aí, se eu vejo se precisar um pouco mais água, eu coloco pra deixar ela líquida o suficiente pra molhar. Não muito, né? Precisa molhar só um pouquinho. O biscuit colher, que é a nossa massa que tá assando. Ó, mais líquida assim a gente consegue usar pra molhar. Ó, aqui eu tenho a nossa massa assada, ela ficou aproximadamente uns 10 minutos, de 10 a 15 minutos, tá? Em forno médio. E ela precisa estar douradinha, né, em cima, que é pra mostrar que ele já tá assada. Ó, esse aqui é o nosso biscoito de champanhe, ele fica macio, ele não fica durinho, mas é assim mesmo, tá correto, tá? Precisa ficar douradinho, ó. E aqui os nossos 2 discos também. Esse é o mesmo aro que eu desenhei, né, o tamanho deles, que é de 14 centímetros de diâmetro. Só que aí eu vou usar ele pra cortar, porque como a massa cresceu, né, um pouco no forno, teve ali os ovos, né, batidos como agente fermentador. Então, agora, eu vou cortar esse disco de 14 centímetros, que é o que eu preciso pra montar a Charlotte. Eu vou montar a Charlotte num aro de 16 centímetros e esse disco de massa tem que ter 2 centímetros menos do que o aro onde eu vou montar. Depois vocês vão ver por quê. Eu vou com cuidado, ó, tirando. Com o papel manteiga a massa tende a grudar um pouco mais, então se for usar um tapete de silicone é sempre melhor. Mas também funciona, caso não tenha o tapete de silicone, né? O papel manteiga também funciona. É só ir com muito cuidado, né? Eu vou usar aqui uma faquinha para ajudar a desgrudar um pouco a massa do papel manteiga. Ó, esse é o nosso disco com 14 centímetros de diâmetro. Também bem macio, ó. Porém firme. Então, aqui estão todos os biscoitos que a gente já assou, né? E aí, eu vou separar vários deles numa fila, vou colocando um do lado do outro, ó. Vou separando os que eu acho mais bonitos, do mesmo tamanho, mais ou menos. Vou colocando um do lado do outro, porque a gente vai cortar a base deles, pra essa base ficar mais retinha. E aí, eu quero deixar eles todos do mesmo tamanho, por isso eu vou colocando um do lado do outro, pra cortar corretamente. E assim eu vou fazendo, ó, uma fila com todos eles, eu vejo, né, ó, quais que estão mais bonitos, vou botar pra cima, né, a parte mais feia eu ponho pra baixo, que daí a gente vai cortar. Então, toda essa atenção a gente tem que ter pra ter um doce bem acabado, um doce bem bonito. Isso faz parte também do conceito da confeitaria francesa. Esse olhar crítico, né, perfeccionista, na medida certa, né, não exagerado, para ter também um bom acabamento no produto final. Ó, e agora eu vou cortando a base, eles estão todos enfileirados, né? Para deixar retinha essa base e conseguir encaixar também um no outro. E aí ter um acabamento melhor
com a nossa Charlotte. Então, eu deixei eles bem retinhos na parte de cima, um do lado do outro, e cortei a base também bem reta. Pode ser feito com régua também, mas eu não vejo tanta necessidade, um pouco de imperfeição é normal, né? Apesar de eles serem muito perfeccionistas, não tem como alcançar a perfeição total, né? Então, ó, cortadinho ali embaixo, esses. E aqui em cima eu tento deixar na mesma altura, ó. Pra daí a nossa Charlotte ficar, né, do mesmo tamanho, cada biscoitinho do mesmo tamanho, já que é uma coisa feita, né, não é industrializada, a gente não comprou as bolachinhas. Então, a gente fez e aí a gente arruma essas imperfeições depois. Então, agora, ó, tenho também alguns morangos frescos que eu vou usar pro recheio e pra decoração, e também as raspas do limão Tahiti, a gente vai usar depois pra montar. Eu tenho aqui um prato já bem bonito onde eu vou montar. Ó, esse aqui é o aro onde eu vou montar. Ele tem 16 centímetros de diâmetro, tá? Um aro de inox, mas pode ser qualquer aro. Mas de preferência que seja aberto, né? Um aro mesmo, não uma forma de bolo, porque senão vai ser difícil depois de desenformar. Mas qualquer coisa também dá pra ser feito, tá? Se você não tiver, faça numa forma de bolo com fundo removível. E aí eu tô colocando essa tira de acetato aqui, ó. Pode ser a tira mais baixa, como a mais alta. Acredito que a tira de acetato mais alta ainda seja melhor ainda do que essa mais baixinha, porque ela vai segurar melhor as bolachinhas, né, na lateral. Então, eu tô fazendo com essa baixa, mas pode ser feito com o acetato mais largo, ok? E aí eu tô colando, ó, ele é bem firme e aí ele dá uma... tenta escapar, né, do aro. Então, eu tô colando ele com um durex, ó, pra segurar ele firme pela lateral, ó. Precisa ter essa tira de acetato, porque senão fica muito difícil de desenformar a Charlotte depois, ok? Essa tira se encontra bem fácil em qualquer loja de produtos de confeitaria. Ó, eu vou começar pelo meu disco, ó, tá vendo que ele é menor do que o meu aro. Isso é importante, tem que ter esse espaço, porque a gente vai encaixar as bolachinhas ali, senão a gente não tem espaço de encaixar as bolachinhas, tá? E aí, agora a gente vai montando, ó, com a parte que a gente cortou pra baixo, né? E pra fora a gente coloca a parte de cima das bolachinhas. Sempre pro lado de fora da Charlotte. E aí, a gente vai montando um do lado do outro, ó, sempre encaixando ali naquele vão que tem entre o aro e a massinha, né, do bolo. Então, ó, vou encaixando e sempre apertando e botando elas muito juntas. Até a gente tem que apertar bastante pra colocar elas o mais próximo uma das outras, porque senão o recheio vai vazar, tá? Então, elas precisam estar bem apertadinhas, uma do lado da outra. Aperta bem pro recheio não vazar depois, é isso que vai segurar o recheio ali dentro. É uma montagem muito livre, né? Então, por isso precisa ter essa atenção. Ó, a montagem inicial tá pronta. Aí eu vou pegar aquela caldinha que a gente fez, ó, com a água e com o gelê de morango. E vou molhar a parte de baixo e as laterais da nossa massa da Charlotte. Botei um pouquinho mais de água, porque eu achei que não tava líquido o suficiente, ó. E aí eu vou molhando toda a parte de baixo com um pincelzinho de silicone ou de cerdas também. Mas o melhor sempre é o de silicone, tá? E aí eu vou molhando as bolachinhas também, ó, a lateral delas. Com um pouquinho dessa calda também, pra elas irem ficando um pouco mais macias. A gente não pode exagerar, tá? Porque senão ela não vai aguentar o peso depois do recheio, né? Então, não podemos exagerar na calda, nem nas laterais e nem
embaixo, tá? Pra nossa charlotte não desmontar. Agora eu vou pegar a nossa ganache montée de morango e vou fazer, ó, um disco, como a gente fez na massa, né? Toda na parte de baixo da charlotte com a nossa ganache. Ó, e preencho todo o fundo. Ó, fica assim. Uma característica muito forte da confeitaria francesa usar a manga de confeitar para rechear também, para manter a padronização, né, a espessura do recheio e ser mais fácil de espalhar, tá? Agora eu vou usar a nossa gelé de morango. Tem que cuidar para não colocar demais, porque há chances maiores de vazar. Então, eu vou colocar um pouquinho, vou espalhar. Às vezes evitar de ir muito também para as laterais, deixar talvez ele mais no meio, tá? Porque senão ele, como ele é mais líquido, ele vaza mais fácil depois com o peso, né, das outras camadas, que nem quando a gente monta um bolo, né? A gente tem que cuidar com tudo para não comprometer a estrutura e não vazar. E agora, vou botar uns morangos picados, ó. Morango fresco, tá? Não tá misturado com açúcar, nada, só morango fresco. Vou também agora, nessa hora, raspar um pouquinho da casca, né, do limão, limão Tahiti, pra dar um gostinho também desse limão junto na charlotte. Então, ralado na hora, né, ó, vou tirando com esse raladorzinho que tira as raspas, só a parte verde, não a parte que começa a ficar branca, porque senão vai acabar amargando, tá? Agora eu vou colocar o meu segundo disco de ganache montée. Também, ó, com a manga de confeitar. Agora o meu segundo disco de massa. Também molhado com a caldinha que a gente fez, tá? E vai sempre apertando, ó, juntando tudo pra ele não separar tanto as bolachinhas, tá? Ele precisa ficar bem firme, bem compactado. E eu coloquei mais uma camada de ganache montée e levei pra gelar por 1 hora, tá? Ele precisa gelar pelo menos por 1 hora pra gente conseguir tirar o nosso disco aqui o nosso aro, né? Pra daí continuar a montagem, tá? E aí, com muito cuidado, ó, vou tirando, vou apertando um pouquinho pra ele conseguir tirar esse aro. Ó, vou abrir agora o acetato e é importante que ele esteja gelado nessa hora, como eu falei pra vocês, tá? Porque senão tá tudo ainda muito molinho, né, o creme e tudo, aí a gente não consegue finalizar a charlotte corretamente, tá? Corre o risco de ela desmontar, né, caírem as bolachinhas e tudo mais. Então, agora eu limpei o prato bem, porque agora a gente já tá na parte da finalização. Ó, fica dessa forma, pode ver que vazou um pouquinho da caldinha, né, do morango, então não é problema também. Mas tem que cuidar pra não colocar muito, porque a chance de vazar aí é maior, né? Eu vou tirar esse pedacinho, ó, que vazou um pouco com uma faquinha.
tirar o excesso, mas ela também fica mais firme já na geladeira. Aí não corre tanto risco, mas tem que evitar exagerar no recheio. E agora eu vou usar essa cordinha, ó, um cordãozinho de algodão. Pode usar qualquer fita nessa hora, mas é preciso usar algo para segurar a nossa charlotte, para que ela fique, né, mais firme ali com as bolachinhas, mesmo que ela esteja gelada e esteja firme. Ela tem essa característica de ser amarrada, né, para segurar tudo no lugar bem certinho. E aí você pode ver, né, a altura, como quer fazer. Isso aqui é só uma ideia, né, de uma decoração que dá pra fazer com essa corda de algodão. Mas uma fita de cetim também pode ser usada. É o acabamento, né, e que quando é bem feito dá um valor ainda maior para esse doce, né, essa visão de um produto bem acabado, né, bem feito. Isso tudo faz parte também do conceito da confeitaria francesa. Eles têm um olhar afiado para isso também, que é o resultado, né, dos doces que eles fazem. Então, ter esse cuidado, né, com a finalização do doce, né, e deixar ele bem acabado. Aumenta ainda mais a valorização do nosso produto. Fiz um lacinho, né, simples, nada demais. Tô arrumando agora as cordinhas, ó. Eu gosto de limpar qualquer excesso, né, de massa que tenha caído, farelo, com um pincel também de silicone. Agora a gente vai finalizar a nossa charlotte, ó, também ainda com a nossa ganache montée. Eu tô fazendo gotinhas, né, várias gotinhas na parte de cima, né, pra finalizar também. E agora eu vou colocar, ó, tem morangos frescos, né, inteiros, higienizados. Vou colocar por cima. E aqui não existe muito regra de como montar. Normalmente eu não sigo muito um padrão assim, eu vou colocando conforme eu acho. Mas sempre virando, né, se um tá apontado para um lado, o outro, né, coloco pro outro, para não seguir, né, não ficar muito certinho, porque isso deixa o doce também mais bonito, né, quando a gente monta com as frutas e tudo mais. Então, posso cortar o morango no meio, né, e mais em 4 partes também. Diversas opções de finalização. Ó, agora eu tenho folhinhas aqui de manjericão pequenininhas. E eu vou colocando também aqui como finalização para nossa charlotte. Essas folhinhas que tem a ver, né, com o recheio. Elas já estão higienizadas e tudo mais, e aí eu vou colocando para finalizar também. E aí,
Vou finalizar com um pouquinho de raspas de limão, também na hora, ó, tô tirando. E vai dar um pouquinho mais de sabor e cor também. Vou limpar ainda, né, qualquer raspinha que tenha caído fora, limpar bem o prato. E essa é a nossa charlotte finalizada. Ó, espero que você tenha gostado. Quando fizer, me marque que eu vou adorar ver.